Por quê? Pega uma salsicha, presunto, mortadela. Tem nitritos e nitratos para conservar o alimento. Por que ele dura muito tempo? Porque tem substâncias químicas para fazer com que ele resista à degradação das bactérias que vão degradar o alimento. Então, esses nitritos e nitratos são mutagênicos, eles vão causar lesão no seu DNA. De tal forma que o câncer de intestino tem muito essa relação. Por quê? Quando a gente come, passa um tempo longo dessas substâncias químicas machucando diretamente o epitélio do intestino. E se o paciente tem intestino preso, o risco é maior, porque fica mais tempo aquela substância tóxica em contato com a mucosa do intestino, aumentando o risco de ter câncer. Então, até evacuar mais frequentemente é um fator anticâncer, porque você reduz o contato de substâncias tóxicas no seu intestino. Então, constipação é um fator de risco para câncer de intestino. Que loucura, hein? Olha como é interessante. Coisa totalmente as coisas estão totalmente conectadas, né? Totalmente a gente conectadas. não se atenta, às vezes, para esses detalhes. E é o que eu falo, hoje em dia, os fast food, então assim, é muito mais fácil muito mais difícil lavar uma verdura, um legume, picar, cortar. Então assim, tudo que é pronto é muito mais fácil, mas tem todos aqueles conservantes. Então hoje em dia a população busca o que? A facilidade. Então eles se alimentam muito pior. Então, mas e aí, como que a gente equilibra isso? Porque assim, ontem eu pedi um hamburgão com batata frita na correria, um delivery. Eu, às vezes, vou lá e como uma mortadela. Como é que a gente equilibra isso, cara, no nosso mundo atual? Às vezes, mas assim, o dia a ponto dia... é esse. Reduzir isso, assim... É o hábito. É o hábito alimentar. É o que você faz na maior parte do seu tempo vai, né, determinar. Porque, muito importante que o Wesley falou, às vezes eu vejo umas pesquisas falando assim... consumo da beterraba melhorou, não sei o que. Mas, gente, se a gente for analisar o contexto, o que essas pessoas que consumiram a beterraba também consumiram? E qual o exercício que elas faziam? E a quantidade de horas? E o intestino funcionava? E por que estão dando aquele milagre ali pra beterraba? Aquela sabe? ênfase, aí a pessoa, no outro dia, mas comer beterraba, mas tá comendo miojo, enchendo a cara. Exatamente. Não fazer exercício, mas tá comendo beterraba. Esse é o ponto. E a glicemia? Será que ela tem a glicemia alta? Ela vai ingerir tanta beterraba assim que é alto índice glicêmico? Tá rolando um sensacionalismo e o Wesley pontuou e ele tá ali diretamente, ele sabe. Não tem aquela coisa de um alimento isolado que vai causar ou prevenir ou curar. Não tem. Não tem, exatamente. Eu falei muito no que causa, mas no que não causa, assim. É o hábito saudável que vai reduzir isso aí, mas não é a beterraba em específico, não é a pimenta que tem cúrcuma em específico, não é a uva em específico, não é o salmão em específico. É o contexto alimentar global. E na questão do hábito, não tem problema você pontualmente comer um hambúrguer, ir no Mercadão comer um sanduíche de mortadela, pontualmente com um amigo, um turista que venha, porque isso faz parte da nossa cultura, da nossa socialização. E nós somos seres vivos, é gostoso, vamos lá, né? Aproveitar. É gostoso. Entretanto, isso não pode ser o seu hábito, né? Não pode ser o seu dia a dia, porque é o hábito que vai te caracterizar se você vai ter uma saúde melhor ou uma saúde pior. Boa. A gente tem que saber equilibrar os pratos, né? Esse é o ponto. Todo é equilíbrio. E também, quando você quiser comer um hambúrguer, faz em casa, né? Compra carne, com duas crianças pequenas, 2 cachorros. A batata frita, faz a batata frita em casa. Desculpa, né? hein? Esse negócio de, tem 2 filhos, um cachorro, não posso, não tenho tempo. Gente, tem isso não. Quem quer, mas ele faz ginástica também. Então, tudo é um equilíbrio, certo? Entendeu? A gente tem que pensar na vida. Porque se nós formos extremamente, assim, rigorosos, assim, a pessoa... ela acaba que até foge do médico, assim, que é numa linha que até quer tratar, mas a gente tem que saber entender a vida como um todo. O segredo tá no equilíbrio das coisas. Então, ele pode até exagerar um pouquinho na alimentação, ou ter uma falha alimentar, mas que ele vá, no mesmo dia, no dia subsequentemente, fazer mais atividade física. Perfeito. Porque tudo é uma gestão. O corpo vai trabalhar de uma forma dinâmica, equilibrando vários fatores agressores com vários fatores protetores. Boa. Pode falar. Um ponto que eu acho legal a gente também tocar é o seguinte. Pessoas que têm ali financeiramente algum dinheiro a mais conseguem ter uma alimentação. Porque, gente, vocês já viram o preço do kiwi, do morango? Assim, alimentos orgânicos. O biscoito recheado tá bem mais barato do que a fruta. Perfeitamente. A gente então, entra numa assim, a gente fala complicada. quando a gente fala de população em geral...
a maioria das pessoas também, aí eu acredito que quem está vivendo de salário mínimo está tendo uma dificuldade muito grande para ser saudável. Exatamente. Comer bem custa caro. Mais caro, exato. E tem outro problema também importante que a gente falar em relação, principalmente na saúde pública, assim, alimentação escolar. Então, imagina só, alimentação das escolas públicas, que você vai ter acesso a alguns alimentos, e em geral a gente fala que esse alimento das escolas tem um poder nutricional baixo. Em geral vai estar em uma linha mais barata. Muito carboidrato, Carboidrato, né? Pouca exatamente. proteína, então, sal. pensando na evolução da caixinha. Suquinho de caixinha, que não é quase suco, é mais corante. açúcar, corante, né? Você vê lá, 5% de fruta. Lá Então, é enganação. Na geladeira da minha casa tem, viu? Deixa abaixo. Mas... Aí, quando a gente pensa assim, uma evolução da sociedade. Então, alguns países do mundo já começou a policiar isso na escola, já e determinar que tem que ter uma alimentação mais na linha mais saudável, evitando esses ultraprocessados. Porque o que a gente está alimentando hoje nossas crianças vai repercutir lá na frente. Então, é uma mudança cultural. A sociedade ela evolui. E é extremamente importante evoluir nessa questão alimentar também do que é ofertado nas escolas para nossas crianças. Interessante isso, porque o câncer, de modo geral, é uma doença baseada em mutações na nossa... Acumuladas ao longo da vida. Exatamente. Será que o gatilho, né, não está nessa má alimentação, toda essa exposição a esses fatores desencadeantes que a gente tem desde moleque, desde criança, né? Isso é um tema forte. É bem importante, só voltando, pegando um gancho aqui com o que o Bonfim falou. Então, a gente vai ter 2 tipos de mutações em relação ao câncer. As mutações que o paciente já nasce com ela, como a Mayla. Ela nasceu já predisposta a ter câncer de mama, como Angelina Jolie. É o mesmo problema. Então, ao nascimento, ao ser gerado aquele embrião, já nasceu mutado já. Então, se fizer uma biópsia do embrião, uma pesquisa genética no embrião, a gente já entende que ele já tem uma mutação genética que vai predispor a ter câncer de mama, câncer de ovário. Então, esse ser humano nasceu predisposto, que equivale a 10% dos cânceres que acometem os seres humanos. 90% são mutações que vão sendo adquiridas ao longo da vida através do que nós vivemos. Exposição ao sol em relação à pele, consumo de alimentos ultraprocessados, sedentarismo, obesidade, tudo isso vão produzindo radicais livres, substâncias oxidantes que vão lesando nosso DNA. Então, nós vamos tendo mutações desenvolvidas ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, a Mayla, ela faz atividade física, como que ela teve câncer de mama? Então, ela nasceu predisposta. A atividade física, para ela, certamente reduziu um pouco o risco de se ter câncer. Talvez, se ela não fosse ativa fisicamente, ela teria uma idade mais precoce, ainda mais grave, com menor chance de cura.